dia, meus amados irmãos, a graça e a paz que vem da parte de Deus e da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Amados, vamos dar continuidade ao estudo da nossa lição bíblica diária. Estamos estudando essa semana sobre o livro de Romanos, a segunda lição desse trimestre, e a lição desta semana tem como título o conhecimento de Deus. Ontem nós vimos, por exemplo, que pessoas que um dia tiveram informações, iniciaram o conhecimento de Deus, abandonaram esse conhecimento, não avançaram nesse conhecimento, mas abdicaram dele, se afastaram dele, e aí se entregaram às paixões infames, né? Mudando as leis naturais de Deus, o modo natural de se viver, conforme Deus planejou para a raça humana. E daí realmente começou uma caminhada rumo à morte, ladeira abaixo, para o fim, né? Diz aí que esse afastamento do homem de Deus, da sua verdade, da sua doutrina, da sua palavra, dos seus mandamentos, o homem foi deixando o modo natural, o viver natural, inclusive do uso da mulher. O homem do sexo masculino deixou o uso natural de usar a mulher do sexo feminino, falando aqui de relações sexuais, obviamente, e aí se inflamaram entre si em sensualidade, homem com homem, né? Como diz o texto, né? E aí cometendo aquilo que Deus chama de torpeza, aquilo que é torpe, aquilo que é amaldiçoado, ele chama aqui de abominação e chama também de imundícia, né? E o homem, como vai receber, continuou aí recebendo na própria pele, no próprio corpo, as consequências dessa escolha má, né? E dando continuidade a esse raciocínio do apóstolo Paulo, aqui no capítulo 1 de Romanos, vamos para a pergunta 5, quando ele diz: por que o homem abominável só pensa em coisas más? O homem que escolheu esse caminho da abominação, quebrando as leis naturais que Deus criou para ele, para o seu viver, para o viver bem, até porque todos os mandamentos de Deus, por exemplo, está vinculado às leis naturais da vida, para que o homem não possa sofrer as consequências, né? Por exemplo, existe um mandamento que diz honrar pai e mãe. Isso é uma lei natural. Quando se quebra esta lei, você desestrutura toda a sociedade, começando pela célula máter, a célula mãe da sociedade, que é a família, que é a estrutura. Pai e mãe são os pilares da família, né? Quando eles não recebem a honra devida, a honra pela obediência, a honra pela devoção, toda a estrutura é quebrada, né? E aí é só desequilíbrio. Quantas pessoas hoje com depressão, pessoas completamente perdidas, doentes, né? Fazendo coisas erradas, enveredada pelo caminho do crime, não tem o seu lar desajustado? 100%. 100% dessas pessoas têm um lar completamente desajustado, né? Então são leis naturais. Lei natural, não matarás. Olha, quando você mata, você desestrutura toda a cadeia natural da vida, né? Então, você desestrutura uma sociedade inteira, você toca o coração de uma sociedade inteira quando há um crime de assassinato, por exemplo, né? Então, meus irmãos, continuando aqui o texto, né? Porque o homem abominável só pensa nas coisas más. Vamos ler então o verso Romanos 1, 29, que diz assim: estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia,
avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, e a lista segue, né? A lista segue aí pelo versículo 30, pelo versículo 31. É uma lista grande, mas apenas por esse verso nós entendemos aqui claramente o que é as escolhas que o homem faz, né, pelo caminho de quebrar as leis naturais. O que acontece, né? Você veja que Paulo está dizendo que foi apenas uma pequena escolha que o homem fez. Uma pequena, que no sentido aqui o efeito é algo grandioso contra a lei de Deus, porque é um pecado que é considerado como imundícia ou como abominação. É algo gravíssimo, né? E ele fazendo isso, ele traz sobre a sua vida toda uma consequência de desgraça, né? É algo realmente terrível. Veja que, tendo essa escolha, ele abre uma porta para a entrada de uma infinidade de malignidades na vida dele. Ele diz aqui que tudo porque ele está cheio de toda a iniquidade. A palavra iniquidade, nas Escrituras Sagradas, para muita gente, ela é a mesma coisa, ela é sinônimo de pecado. É verdade que pecado e iniquidade são a mesma coisa. Só que quando a Bíblia usa a palavra iniquidade, ele está apresentando o pecado numa condição agravada. Por exemplo, uma coisa é uma pessoa matar outra pessoa, né? Aí ele é julgado por, por um crime de assassinato. Mas quando ele mata uma pessoa com requintes de crueldade, quando ele planeja para não dar defesa nenhuma àquela pessoa, quando ele usa de crueldade, né? Então ele é julgado não só porque ele assassinou alguém, mas ele pode ser julgado, segundo o seu crime, por dolo eventual, dolo causal, por dolo. Dolo, ou seja, é quando você, além de querer matar, você tem tanta crueldade no coração que você já não, assim, dá valor à vida, né? A vida não é só a nossa vida, a vida é tudo em nosso redor, né? O planeta é vivo. Então é quando você não dá valor à vida. Então, o homem que está cheio de toda a iniquidade, ele não está só cheio de pecado, ele está cheio de malícia, cheio de maldade no coração. A Bíblia chama de malícia, a Bíblia chama de inveja, chama de cobiça, né? É algo, é como se o homem tivesse, como não, ele vai ter o seu caráter, a sua índole. A índole é a essência do caráter, é a intenção do espírito. É como se a sua índole tivesse completamente alterada para o caminho do mal. E é assim que Paulo diz para aqueles que realmente escolhem quebrar as leis naturais que Deus idealizou para o bem do homem. Continuando, amados, vamos aqui para a próxima pergunta, pergunta 6, que diz assim: que agravante há naquele que, tendo conhecimento, não desaprova? Olha, amados, existe aqui, já falamos da agravante, né? A própria palavra iniquidade já é um agravante, né? Da palavra pecado. Acabamos de comentar sobre isso aqui. Então existe ainda um agravante ainda maior com essas pessoas. E o que Paulo está querendo dizer com isso, né? Aqueles que, tendo um dia o conhecimento de Deus, não desaprova o pecado, não reprova o pecado, mas pelo contrário, ele mergulha no pecado. Romanos capítulo 1, versículo 32 diz assim: ó, os quais, conhecendo o juízo de Deus, aí entre parênteses aqui um acréscimo, né? Que são dignos de morte,
os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem, né? Vou ler aqui de novo, sem os parênteses, né? Sem a frase entre parênteses, para a gente ver, pegar aqui o texto aqui no seu texto original, diz assim: os quais, conhecendo o juízo de Deus, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Veja, meus amados, que Paulo começa aqui dando continuidade, né, falando os quais. Quem são esses os quais? Aqueles que nos versos anteriores, Paulo disse assim, essas pessoas estão cheias de iniquidade, seu coração está cheio de fornicação, desejo de imoralidade sexual, seu coração está cheio de malícia, o tempo todo ele está pensando em passar o outro para trás, em levar vantagem, em fazer o mal para alguém, né? Seu coração está cheio de avareza, ele não pensa em ajudar ninguém, o dinheiro é só seu, aquilo é só seu. Agora, se o outro vacilar, ele pede alguma coisa ou outra, ele quer usufruir da coisa do outro, mas não está disposto a abrir um centavo da sua mão para ajudar ninguém, é avarento. Ele tem maldade no coração, ele não, a bondade, ele não compreende o que é bondade, ele não entendeu que a bondade é algo que todos nós carecemos, né? Quem dá bondade recebe bondade, cheio de inveja, quer ter a coisa do outro. Seu coração pensa o homicídio, a briga, a contenda, a discussão, o tempo todo, né? Engano e malignidade. Então, Paulo está dizendo os quais, essas pessoas que têm isso, tudo que a gente está dizendo aqui, essas características do mal no seu caráter, Paulo diz aqui o seguinte, ó, tendo conhecido o juízo de Deus. Veja que Paulo está falando de crentes. Paulo está falando de pessoas que um dia conheceu o juízo de Deus, conheceu a palavra de Deus, conheceu a verdade e as consequências de não seguir essa verdade. Paulo não está falando do homem mundano, ignorante, que nunca leu a Bíblia, que nunca ouviu nada sobre Deus, não. Paulo está falando de pessoas que um dia tiveram o conhecimento do juízo de Deus, mas não mudaram pela palavra de Deus. Olha, meus amados, para muita gente, né, tem dificuldade de entender, até porque criou-se dentro das igrejas cristãs, não todas, mas a maioria delas, seguidoras aí de algum líder religioso que se dizia reformador, protestante finalzinho da Idade Média, né? Se dizia, né, que criou movimentos religiosos dentro do cristianismo, né? Do protestantismo, hoje é chamado de evangelicalismo, né? Os evangélicos, nome dado pelos jesuítas da Igreja Católica, e eles aceitaram aí, né? Infelizmente, pouca gente conhece a verdade e todo mundo aí seguindo, né, o que a mãe está dizendo. Pois bem, então esse povo aí criou uma corrente de pensamento dentro do cristianismo que muitos chamam de a graça barata. Aquela ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre, vou para a igreja pular, dançar, porque na igreja agora é o lugar de receber dinheiro, receber bênçãos. Pastores agora já não têm mais coragem de pregar sobre o juízo de Deus, né? Os pastores não têm mais coragem de trazer uma mensagem de exortação, embora sabendo que está no tempo do fim, que Cristo está às portas para retornar a este planeta para julgá-lo. Mas hoje ninguém prega mais isso não, porque os pastores são fracos, né? São tendenciosos, eles só querem pregar coisas boas. Como diz a palavra profética, eles acariciam o coração do povo, né? Eles falam coisas agradáveis ao povo, tudo porque quer tomar dinheiro do povo, né? O que tem de pastorzinho sem futuro por aí nas igrejas, né? Só dizendo coisas agradáveis, fazendo orações agradáveis. Ora, bajulando para ser bajulado com dinheiro, olha, querendo dinheiro. Eles não pregam juízo, 90% da Bíblia é juízo. E eles não têm coragem de pregar a palavra de Deus, é o que Paulo está dizendo aqui.
Eles tiveram conhecimento da palavra de Deus, tiveram conhecimento do juízo de Deus, mas não têm coragem de pregar porque eles acham que vão desagradar a sua igreja, os seus membros. Ora, se ele prega juízo, se ele prega a admoestação e a exortação que é necessária para o crescimento espiritual da igreja, a igreja vai ser induzida a ler a Bíblia por si só, a conhecer a palavra por si só, e isso é um problema para ele, porque se a igreja fizer isso, a igreja vai se libertar, não vai ser mais dominada por ele, por esses líderes maldosos que estão aí dominando a igreja cristã no Brasil e no mundo. É terrível isso, e é o que Paulo está dizendo, que um dia eles conheceram o juízo de Deus, olha, mas não quiseram saber desse juízo, é como se Deus nunca viesse julgar. Vamos pregar, dizem eles nos seus corações, vamos pregar uma vida boa aqui na terra. Vamos estimular o povo a buscar a prosperidade financeira, material, de saúde, no casamento, na empresa. Vamos pregar isso, porque aí a gente escraviza o povo, porque o povo está buscando os prazeres carnais. Então vamos dar ao povo o prazer carnal. Nunca vamos dizer ao povo que a vida não é essa, que essa vida aqui é passageira, a vida mesmo é eterna que Deus está preparando. Deus não está muito preocupado em querer abençoar a sua vida nesta terra que não. A vida é a próxima. Porque essa aqui é só... Se fosse assim, o nosso exemplo, Jesus Cristo, teria vivido um mar de rosas, muito rico, milionário. Mas o Jesus Cristo falou, olha, eu não tenho onde cair morto, eu não tenho um travesseiro para recostar a minha cabeça, disse Cristo. E quando enviou seus discípulos ao mundo, ele disse assim, olha, vocês estão proibidos de levarem 2 capas, de levarem comida no alforje para o dia seguinte, e proibido de levar dinheiro. Ele proibiu de levar dinheiro. Olha só, meus amados. Esse é o Cristo da Bíblia. Então, muitos homens hoje, principalmente a liderança religiosa, se enquadra perfeitamente nesta maldade que Paulo está descrevendo aqui no livro de Romanos. Pessoas que um dia conheceram o juízo de Deus, mas não vivem esse juízo, pelo contrário, né? Fazendo coisas erradas, não somente fazem essas coisas erradas, mas também estão ensinando as pessoas, consentindo que as pessoas façam isso, sem admoestá-la, sem repreendê-la, sem mostrar o caminho da verdade. Que o Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso grande e verdadeiro pastor, nos conduza fora deste engano, fora dessa maldade aí que estão ensinando.